Caraca, eu tenho que fazer uma análise no meu prédio e eu não sei se aquilo que provocou foi a questão da temperatura. Caramba, já passou por essa questão? Então, você que é síndico, preste bastante atenção. Você que é engenheiro recém-formado ou quer começar a fazer isso, seus laudos, né? Isso aqui é uma forma de ganhar. É um laudo. Assista esse vídeo até o final para você ver como atuar e ganhar nesse tipo de serviço também. Meu nome é Vinícius Ornelas, eu sou engenheiro civil e este é o canal Engenheiro Curioso. Então, se inscreva aqui e espero vocês após a vinheta. Nesse vídeo eu vou apresentar alguns casos que usualmente acontecem e não sabemos a origem. Mas todos esses que eu vou falar, a origem é variação de temperatura. Ou calor muito forte, seguido de uma frente fria muito alta. Aquela frente brusca, e frente quente e fria, quando se chocam e dão aquela questão. Ou calor muito intenso, ou frio muito intenso. Então, serve para qualquer parte do país que você esteja, ou até mesmo de fora, né? Você que está assistindo. Eu tenho muitos inscritos aqui estrangeiros, acho que falam português também. Preste atenção até o final. O primeiro caso é quando eu tenho a laje está totalmente exposta, ou seja, não é de telhado, uma laje descoberta. Se ela está totalmente exposta, ela está inteira na questão do sol. Então ela é muito mais quente do que todo o resto da minha estrutura. Justamente por essa diferença de temperatura, ela tenta dilatar. Quando ela tenta dilatar, ela tenta se movimentar para um lado. Quando ela tenta se movimentar para um lado, o que acontece? Ela vai ir, a viga de apoio vai ficar. Se a viga de apoio vai ficar e a parede tentar ficar também, ali no limite da viga e alvenaria, vai surgir fissuras horizontais de ponta a ponta. Ah, mas isso é estrutura? Não, questão de temperatura que aconteceu. E aí ela vai tentar se deslocar, embaixo da viga vai estar essa linha horizontal, e lá no canto, perto dos pilares, vai surgir uma fissura diagonal. Pode ser entre 30 a 45 graus. Vai tentar chegar no pilar, e daí ser descarregado, a carga está chegando, ou, se for o caso, se no meio da parede eu tiver uma abertura, como uma janela, ela vai tentar jogar para a abertura da janela, porque é o ponto menos rígido, menos resistente. Ela vai jogar para ali. Aí a questão da verga e contra-verga que eu tinha falado já em vídeos lá do começo do canal, de você fazer para consertar essas questões. Outro caso é quando eu tenho uma viga também exposta ao sol, esteja muito mais quente ou frio do que o pilar. Tipo assim, o pilar tá aqui na dele paradão, a viga tá aqui em cima dele jogando carga, mas ela tá super quente. Ela vai tentar se movimentar ou para lá ou para cá. Mas o pilar tá mais frio e vai tentar ficar parado. Porque ele tenta ficar parado e aqui se movimenta, ele faz isso, e aqui, ó, aqui no pilar, bem aqui em cima, eu gero fissuras diagonais aqui em cima e aqui embaixo, no pavimento. Por quê? Ele está sendo forçado para o lado. Como se ele estivesse assim, ó, estivesse sendo forçado a fazer isso. Só que ele não quer fazer isso, ele quer ficar parado. Aquele cabo de guerra, sabe? Ele perde no cabo de guerra. E aí, lá em cima e lá embaixo, gera essas fissuras a 45 graus. Outra questão é quando eu tenho uma estrutura, seja ela de madeira, concreto armado ou metálico, e ela como um todo está muito mais quente do que a alvenaria. O que você acha que pode acontecer? Ela vai, como um todo, o pórtico inteiro tentar se movimentar, e a alvenaria vai tentar ficar no lugar. Porque a alvenaria é muito mais fraca, rigidamente falando. E ela está ali, resistente, tentando ficar no mesmo lugar. Só que ela não vai aguentar, ela é muito mais fraca. Como ela é muito mais fraca, ela vai gerar a fissura diagonal no meio.
exatamente no meio ou em grande parte dela, que é aquele basta dela, falando chega. Aí você fala, isso aqui foi estrutura? De uma certa forma foi. Devo me preocupar? Vai cair? Não vai. Então você fazer o preenchimento e ver a origem. Por que que aquilo está muito mais quente? E cuide dessa questão. Outro caso, agora em muros. Quando você tem aquele pórtico, pilar, viga, pilar. E aqui embaixo a sapata corrida. No meio não tem alvenaria? Então, duas coisas podem acontecer. A primeira delas é, aqui eu tenho meu pilar. Aqui eu estou começando a minha fiada de alvenaria. Como a minha parede está pegando direto o sol, o meu pilar vai tentar se mexer. Quando o meu pilar se mexe, ele faz isso aqui. Ou isso, ou isso. Só que a alvenaria tenta ficar no lugar. Então, por exemplo, ó, ela fez isso. Fez isso? Olha o buraco que ela deixou aqui. Gerou fissura. Agora, qual é o outro caso? Quando é lá no meio da alvenaria, aí a alvenaria está muito mais quente, ela tenta se mover não só para um lado, mas para os dois ao mesmo tempo. Ela está assim, ó, ela está nitidamente reta. Aí ela chega naquele ponto que seja o mais frágil, às vezes é por causa da argamassa, esse ponto mais frágil, pode ser porque o tijolo está quebrado também, outras questões. Ela pega de cima a baixo uma rachadura vertical. Pode ver, ou vertical, ou fazendo o contorno de toda a sua argamassa, mostrando de fato que foi só a argamassa que fez o problema. Aí ela tenta fazer o quê? Separar dos dois lados. Quando ela tenta separar, ela faz isso, ó. É como se fosse rasgando uma roupa. Aí quando ela faz isso, ó, aqui no meio fica aquela faixa vertical inteira. Outra questão também é em lajes que recebem a luz direto, estão com cerâmica. Varanda, geralmente. O que acontece? Se você verificar que do nada começou a ter uns pequenos estalos, os pisos começaram a ficar mais oco. O que aconteceu? É meu cimento cola que ficou ruim? De má qualidade? Não. Sabe o que foi? A sua placa cerâmica se expandiu e o seu rejunte não tinha a largura ideal. Faltou espaço. Então, sabe o que eu costumo dizer? Tem gente que costuma botar aquele espaçador de 2 milímetros. Gente, 2 milímetros é muito pouco. Coloque no mínimo uns 5 para você não acontecer isso. É como se ela tivesse se expandido. Pensa, aqui eu tenho uma placa e aqui eu tenho outra. Aqui no meio eu tenho o meu rejuntamento. Se isso aqui se expandir, ele vai tentar se expandir para cá. Se isso aqui se expandir, ele vai tentar se expandir para cá. Os dois vão encontrar aqui, vão esmagar o espaço que teria que ter o rejuntamento. Mas o rejuntamento vai tentar ficar. Você vai tentar ficar, o que acontece? Isso aqui, ó. Chegou aqui e levantou. Tá vendo? Se levantou, aqui ficou oco. Aqui ficou oco. Vai ter que trocar tudo. Viu por que acontece? Falta de espaço para o rejuntamento. Gente, se tu tem uma laje que vai ser exposta ao sol, por favor, coloque no mínimo 5 milímetros de espaçamento, por favor. Senão vai acontecer essas questões. E, por último, mas não menos importante, também no caso de lajes, quando tem uma laje que ela é no ponto mais quente e ela do tipo pré-moldada, o que você tem na parte inferior da laje pré-moldada? Você tem a barra superior, as duas barras inferiores, e aqui eu tenho aquele retângulo de concreto. E para cá eu tenho meu enchimento, que pode ser de cerâmica ou de isopor. Então o que acontece? Nessa divisa do teu retângulo de concreto, com o enchimento, ele pega de ponta a ponta um risco por baixo, horizontalmente, verticalmente, né? Se você olhar por baixo é verticalmente. Falando de uma ponta a outra. Aí você pensa, caraca, a minha laje fissurou. Fissurou. É estrutural? Não. Ela só se movimentou por causa do calor. Então, todos isso que eu falei vão levar o teu prédio à ruína? Não vão. Basta você tratar da questão do calor. Para tratar a questão do calor, eu falarei em vídeos futuros. Podem ficar tranquilos. Espero que vocês tenham
gostado desse conteúdo e do nosso canal. Se inscrevam aqui para que não percam nenhum tipo de informação como essa que eu estou passando, que é super importante. Espero vocês no nosso próximo vídeo ou live, gente. Tchau!